Bom, e a gente já começa com isso, né? Rodrigo Pacheco e Arthur Lira são reeleitos para as presidências do Senado e da Câmara. Repetindo o placar aqui, o parlamentar do PSD de Minas recebeu 49 votos contra 32 para Rogério Marinho do PL do Rio Grande do Norte. Quando se elegeu pela primeira vez para comandar a casa, em 2021, Pacheco recebeu mais votos, né? Foram 57 à época, dessa vez 49. Depois de vencer a eleição ontem, o senador afirmou que o Brasil precisa de pacificação. Pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos. Pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas o Brasil é um só. Rodrigo Pacheco também defendeu o esforço dos três poderes para buscar a harmonia por meio do diálogo. O Brasil precisa mesmo de pacificação. Os poderes da República precisam trabalhar em harmonia, buscando o consenso pelo diálogo. Os entes federativos devem atuar de modo sincronizado para que políticas públicas possam efetivamente chegar à população. Após o discurso da vitória, o presidente reeleito do Senado, Rodrigo Pacheco, conversou com jornalistas e disse ter sido bastante atacado nas redes sociais durante a campanha. Esse processo eleitoral da presidência do Senado foi um processo que se nacionalizou, as pessoas se envolveram, segmentos se envolveram. Eu mesmo fui muito agredido nas redes sociais, sem limites, e com fake news das mais diversas. Mas eu quero dizer para essas pessoas que me agrediram e que me ofenderam. E eu vi essa frase no gabinete do presidente do PDT, Carlos Lupe, quando recebi o apoio do PDT, que é uma frase atribuída a Chico Xavier, que diz o seguinte: é claro que eu fico triste quando as pessoas me ofendem, mas mais triste eu ficaria se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. E esse discurso de ódio e de ofensa não agrega absolutamente nada. O que eu peço é um voto de confiança a todas essas pessoas que em algum momento ofenderam, agrediram, que possam praticar o exercício da paciência, da colaboração, da crítica, porque só assim, com a união do povo nacional, nós vamos conseguir resolver os problemas brasileiros. Ouviram? Olha, viu? Tá Pegaram? dado o recado. O Pacheco estava olhando para vocês. Isso. Pessoas detestáveis que mandam correios deselegantes a sério. As Viu? pessoas que mandam correio deselegantes só de brincadeira moram dentro do nosso coração. Vira um mantra, né? Pronto, Como é que foi Pacheco mesmo trouxe a frase? um mantra para o correio deselegante. Quando eu lembro dessas pessoas que nos agridem, que nos xingam, eu penso que é melhor do que se nós estivéssemos xingando. Era que a gente xinga também bastante, né? Critica bastante. Essa parte a gente abafa, A gente né? se defende. Bom, o candidato derrotado Rogério Marinho agradeceu ao apoio que recebeu na campanha e disse que conseguiu fazer o presidente do Senado sair da inércia, prometendo defender o parlamento. O senador do PL do Rio Grande do Norte era o candidato da ala bolsonarista na casa e disse que vai continuar defendendo o legado de Bolsonaro. Mais do que nunca, o Brasil precisa de pacificação. O Brasil precisa que cada um de nós cumpra a sua missão. E a nós cabe aqui no Parlamento Brasileiro, no Senado da República, fazermos a nossa parte, fiscalizarmos esse governo, de acompanharmos as ações que serão empreendidas, de defender e fortalecer esse legado que foi deixado pelo governo do presidente Bolsonaro, até pelo presidente Temer, defender valores que são caros à família brasileira, valores que fazem com que nós sejamos o que nós somos, pessoas que creem em Deus, pessoas que respeitam a sua família, pessoas que querem um Brasil próspero, um Brasil mais igual, um Brasil em que as pessoas possam empreender, edificar, construir os seus lares, as suas famílias, cuidarem das suas vidas livremente. Em conversa com jornalistas, Rogério Marinho disse que recebeu menos votos do que esperava na disputa pela presidência do Senado.
Claramente houve uma diminuição dos votos que nós achávamos que tínhamos assegurado. Mas o que é que houve nas entrelinhas, o líder oficial certamente no futuro vai poder constatar ou não, né, se houve algum tipo de favorecimento. Eu não vou fazer aqui pré-julgamentos que não cabe a mim. Já começa hoje a oposição? Eu comecei no dia 30 de outubro, logo após o segundo turno. As urnas me colocaram na oposição ao governo que aí está. O voto foi impresso. A disputa pela presidência do Senado tinha ainda Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, que retirou a candidatura ontem e declarou voto em Rogério Marinho. Candidato tão forte, né? Só tinha o voto dele. Basicamente era uma candidatura dele próprio. Só. Um samba do eu sozinho. Independente. Isso. A cientista política Deise Ciocari avalia que a manutenção de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado dá certa tranquilidade ao presidente Lula. A vitória, como a gente falou, por 49 votos contra 32 de Rogério Marinho do PL. Deise Ciocari diz que essa diferença mostra que o diálogo vai ser importante para a aprovação de pautas como a reforma tributária. A gente tem personagens que são extremamente ideológicos, a gente tem que lembrar isso, apesar de ser mais uma derrota para o bolsonarismo, ela não é uma derrota tão acachapante, né? Então demonstra que para esses próximos anos o Senado vai ter que ter muito diálogo, sim, não tem como fugir disso. Nisso, felizmente, o presidente Lula é um expert, né? A capacidade de diálogo e de conversa dele é muito boa, então deve servir para alguma coisa, porque o Senado continua rachado, né? E isso fica bem claro nessa votação. Pois é. Bom, já Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados com votação recorde. O político do PP de Alagoas teve 464 votos entre os 509 parlamentares que votaram ontem. O recorde anterior era de João Paulo Cunha, do PT, em 2003, e Ibsen Pinheiro, nossa, quanto tempo faz que a gente não ouve falar nesse nome. Ibsen Pinheiro, do PMDB, em 1991, ambos com 434 votos. Uma diferença para Lira, eles eram candidatos únicos. Nesse caso aqui, não. Outros dois, eram dois, né, os outros candidatos, certo? Eram o Van Hatten o do PSOL, meu Deus, me ajuda aqui. Chico Alencar, do PSOL. Então, ó, o Alencar teve 21 votos. Cercado basicamente pela bancada do PSOL. Isso, e aí ele teve 21 votos, o Van Hatten teve 19. 5 votos em branco. Repetindo, então, 464 votos para para Arthur Lira, desculpa. Depois de ser reeleito à presidência da Câmara, Lira diz que considera que venceu o diálogo nesse caso. O político destacou que essa foi a marca da gestão dele na casa e que será mantida a partir de agora. Mais do que um reconhecimento a uma dinâmica de trabalho, o resultado desta eleição é a demonstração concreta de que, na boa política, é possível divergir, debater, mas, ao final, construir consenso, decidir e atuar sempre em prol do Brasil. Esta foi a marca da nossa produção legislativa recorde. As matérias andaram, mas a celeridade sempre foi precedida da boa discussão, nas comissões, entre os líderes e, finalmente, no plenário soberano. Arthur Lira coloca a reforma tributária como uma das principais prioridades, aí sim, a partir de agora. Nós temos, primeiro, que fazer essa próxima semana reunião de líderes para estabelecer os critérios da distribuição das comissões. A Câmara precisa funcionar plenamente. As pautas remanescentes do ano passado, as medidas provisórias de reestruturação, alguns projetos que estavam em andamento. Nós temos medidas provisórias editadas pelo governo anterior, né, que estão com prazo de vencimento. A nossa rotina volta em cima das matérias que já estavam andando. Lógico que a reforma tributária ela é prioridade para o governo, como é prioridade para o Congresso, como é necessidade do país. Bom, essa segunda fala aí, né, uma entrevista coletiva, por isso o áudio estava um pouco comprometido. Só lembrando que ontem Arthur Lira teve que deixar momentaneamente ali, né, a sessão na Câmara dos Deputados, porque o pai dele, Benedito Lira, passou mal, teve que ser socorrido. Ele acabou saindo ali para acompanhar o pai também. E, enfim, essa intercorrência, acho que provavelmente isso deve ter ajudado a deixar o dia ainda mais tenso, né, ali na Câmara dos Deputados, um dia tão cheio para os parlamentares. A cientista política Denilde Rose-Hacker
entende que o PT acertou ao embarcar na candidatura de Arthur Lira, em vez de tentar um contraponto como fez com outras disputas, ou em outras disputas. A professora da ESPM acredita que o deputado vai continuar com muito poder na presidência da Câmara, mas será um aliado do presidente Lula na condução da agenda econômica. No final do processo, foi um ganha-ganha para os dois. O Lira conseguiu o objetivo que era ter uma eleição e um resultado expressivo, e o PT, como parte desse processo, ganha aí a capacidade de negociar a agenda e negociar também os cargos necessários dentro das comissões. O apoio do presidente Lula à reeleição de Rodrigo Pacheco e de Arthur Lira significa um realinhamento simbólico dos poderes. É o que diz o cientista político e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando. Ele diz que essa postura se deve aos atos criminosos também na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro. Nós temos aí um realinhamento simbólico mais concreto dos três poderes numa tentativa de se distanciar, de maneira que, ao final do segundo turno, quando Lula foi proclamado vencedor, tanto o Arthur Lira quanto o Pacheco, Rodrigo Pacheco, eles vieram a público dizendo: respeitemos os resultados das urnas, a legitimidade da eleição. Amores, escreve o ouvinte, final de telefone 7192, prefixo 19, portanto, região de Campinas, no interior de São Paulo. Explique aí o que foi votado ontem. Bom, a presidência da Casa, né, do Senado e da Câmara dos Deputados. O que isso significa? Eu acho que é isso que ele quer saber. Por que isso é tão importante? Por que a imprensa só falou disso o dia inteiro e só vai falar disso hoje? É porque esses dois cargos são fundamentais, vitais para a governabilidade do presidente, né? Lira e Pacheco terão agora algumas funções institucionais: presidir as sessões, convocar sessões conjuntas, dar posse a senadores, deputados, fazer comunicações de interesse da casa, etc. Isso não tem muita importância, mas eles têm a pauta nas mãos. Exatamente. Eles decidem o que será votado, o que não será votado, qual a ordem de votação. São eles que estabelecem o regime de urgência para reformas, por exemplo. São eles que negociam muitas vezes votos, né, para projetos que eles considerem importantes ou para o qual tenham alinhamento ou um acordo com o governo. São eles que, eventualmente, no caso o presidente da Câmara, dão andamento a processos de impeachment durante crises presidenciais. Se você tem um presidente da Câmara alinhado, o Bolsonaro, por exemplo, teve quase 200 pedidos de impeachment. Nenhum tramitou, né, por desejo dos presidentes da Câmara durante os 4 anos de seu governo. Então, é um poder... É que agora não tem mais o orçamento secreto, mas com o orçamento secreto era um poder quase absoluto do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado, mas é muito importante. Portanto, foi uma vitória com asteriscos, com ressalvas, a gente vai falar disso já, né? Houve muita moeda de troca na forma de cargos sendo utilizada, né, nas promessas do presidente. Não vai ser fácil negociar com Arthur Lira. Arthur Lira é um pragmático que vai colocar uma faca no pescoço do presidente, metaforicamente falando, tá? A cada votação importante. Nesse ponto, o orçamento secreto faz muita falta ao presidente da República, mas enfim... São eles que determinam aquilo que será e não será votado no Congresso Nacional. Portanto, eles têm um papel importantíssimo. Portanto, foi um dia muito importante para o presidente Lula. Mas daqui a pouquinho a Mônica traz os bastidores e a Dora traz os comentários. Dia importante também porque tivemos a abertura, né, do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, abriu a sessão solene que marcou a volta aos trabalhos e usou os atos criminosos do dia 8 de janeiro para repetir o foco da gestão dela à frente do tribunal. 4 meses e meio depois da minha posse como chefe do Poder Judiciário brasileiro, neste mesmo plenário, totalmente reconstituído, após a invasão criminosa do dia 8 de janeiro último, por uma turba insana, movida pelo ódio e pela irracionalidade, reafirmo minha profissão de fé como juíza e a ela acresço, em reforço, o que erigi como norte da atual administração desta casa: a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático, ou mais simplesmente,
a defesa diuturna e intransigente da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Rosa Weber ainda disse que os ataques antidemocráticos não vão afetar o julgamento nem intimidar os ministros e demais juízes brasileiros no futuro. Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema, que não hesitarão em fazer prevalecer sempre os fundamentos éticos e políticos que informam e dão sustentação ao Estado Democrático de Direito. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático, permanentemente cultuado, permanece inabalável. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, ainda prometeu punição para todos os que participaram das invasões em Brasília. Uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que as financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. Só assim se estará a reafirmar a ordem constitucional, sempre com observância ao devido processo legal. A cerimônia de abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal foi além do discurso da presidente Rosa Weber, de acordo com o nosso colunista Rodrigo Aidar, jornalista especializado no Poder Judiciário. Segundo ele, ficou claro que o STF vai até as últimas consequências para punir os responsáveis pelos atos criminosos de 8 de janeiro. Então, eles queriam mostrar a imagem de um plenário plenamente reconstruído e, sim, de que o Poder Judiciário vai até as últimas consequências para fazer valer a justiça. Cada um, de acordo com o seu papel nessa tentativa de golpe do dia 8, responder por isso perante o Judiciário com o devido direito de defesa, mas, ao fim e ao cabo, sim, pagar por isso. A ministra Rosa Weber falou: quem praticou, quem insuflou e quem financiou esses atos. O colunista da Band News FM, Fernando Schiller, avalia que o discurso da presidente do Supremo, Rosa Weber, seguiu o rumo esperado durante a abertura do ano judiciário. Para ele, o desafio da Corte nesse ano de 2023 não será limitado aos ataques em si, mas também às reações do Supremo ao processo de polarização. Também cabe ao Supremo, e aí eu acho que é um trabalho mais delicado que a ministra Rosa Weber terá, a gente não sabe se ela vai querer encarar isso ou não, é a forma da resposta do próprio Supremo Tribunal Federal, também a Justiça Eleitoral, especialmente as atitudes, iniciativas do ministro Alexandre de Moraes, em reação a esse processo como um todo. E que não vem só agora, do dia 8, vem toda a instauração dos inquéritos sobre fake news, os atos antidemocráticos, as milícias digitais. Já o presidente Lula chamou de corajosas as decisões tomadas pelo STF e pelo TSE após as invasões às sedes dos 3 poderes em Brasília. O petista discursou ontem no plenário do STF na abertura do ano judiciário. Daqui desta sala partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política. Atuou para enfrentar a indústria de mentiras no submundo das redes sociais e para coibir os mais notórios propagadores do ódio político. Atuou por meio de seus representantes na Justiça Eleitoral para garantir nosso avançado processo eletrônico de votação e a própria realização das eleições do último ano. Esta Corte atuou e continua atuando para identificar e responsabilizar por seus crimes aqueles que atentaram de maneira selvagem contra a vontade das urnas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda afirmou que o respeito institucional é o que vai nortear a relação entre os três poderes daqui para frente. O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões, intimidações, nem o silêncio dos poderes constituídos. O povo brasileiro quer e precisa, isto sim, de muito trabalho, dedicação e esforços dos três poderes no sentido de reconstruir o Brasil. Nossos reais inimigos são outros: a fome, a desigualdade, a falta de oportunidades, o extremismo e a violência política, a destruição ambiental e a crise climática. Outro que discursou na solenidade que abriu os trabalhos do STF foi o Procurador-Geral da República. É aí, gente, olha, torta de climão, né? Augusto Aras enfatizou o respeito ao resultado das urnas, exaltou o pluralismo político no Brasil e se declarou para a democracia. Temos o privilégio de ter eleições periódicas. O povo tem o direito de mudar de opinião. A Constituição faz desta via um limite permanente contra qualquer ensaio de poder institucional que queira desconstruir a singularidade da pessoa humana, um dos traços mais fundamentais que definem a sua dignidade. Eu peço, venha Vossa Excelência, para dizer, em nome do Ministério Público Brasileiro, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para, Aras. Para, cara. Passou 2 anos ali blindando o presidente, apoiando o discurso antidemocrático, golpista. Agora vem com essa, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vai falar eu te amo lá pra... Olha, posso só abrir um apêndice aqui rapidinho? Calma. A gente vai voltar a esse Cuidado assunto. com isso. Não. Também metaforicamente. Tá bom. O STF está fazendo uma exposição, não sei se vocês viram, com os objetos que foram destruídos ou parcialmente destruídos nos atos de 8 de janeiro. Então você vai lá nessa exposição, tá aberta a todos, e vê uma cópia queimada da Constituição Federal, que foi encontrada no gabinete da presidência. Você vai encontrar lá um outro exemplar da Constituição completamente rasgado. Eles organizaram o que sobrou, formaram uma pilha ali de papéis rasgados. Fragmentos de um bengaleiro de porcelana, foi quebrado. O que mais que tem ali? Tem bastante coisa. Um quadro do Masanori Uragami, que foi restaurado depois de ser atingido por um jato d'água. Uma cadeira queimada. Fotos das galerias dos presidentes do Supremo também estilhaçadas. Ou seja, um pouco do que sobrou daquele dia inesquecível. Isso só no STF. Se você juntar todos os materiais que foram recuperados no Planalto, no STF, no Congresso Nacional, e organizar uma grande exposição, imagine. Você vai numa exposição, tem lá um de Cavalcante perfurado, o famoso relógio quebrado, organizado ao lado de fotografias, enfim, obras de arte que possam ilustrar também o que aconteceu naquele dia, textos muito bem escritos, enfim, você criar um pacote bacana e fazer com que essa exposição rode o Brasil, seria uma maneira da gente refletir sobre aquele dia, uma maneira de fazer com que o que ocorreu não seja esquecido e uma boa maneira de arrecadar dinheiro também para a reconstrução das 3 casas. Eu estou tentando aqui descobrir quanto arrecada uma exposição, por exemplo, do Monet, como a que está rolando agora em São Paulo, que já passou pelo Rio de Janeiro, ou do Michelangelo. Quanto dinheiro isso rende? Certamente não deve ser pouca coisa. E depois esse material todo poderia ser transformado num pequeno museu da tentativa de golpe de 2023. A gente não pode jogar fora essas coisas, ou simplesmente restaurá-las e colocá-las de novo no seu devido lugar. Ou melhor, podemos. Mas isso também é um símbolo de uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa meio mambembe, obviamente frustrada. Em nenhum momento a democracia esteve em perigo, os prédios tiveram. Os vidros, as cadeiras, as mesas, né? Mas a democracia não. Mas foi uma tentativa, apoiada por parte de forças policiais, por políticos de expressão,
pelo próprio ex-presidente da República. Foi um momento muito grave. Assim como os países têm os seus museus do Holocausto. Era isso que eu ia falar, os seus né? museus de ditaduras, né? Eu não estou querendo comparar uma coisa com a outra. Claro que não, proporções muito diferentes, mas com a mesma ideia, com a mesma simbologia, o mesmo pano de fundo que essa história nunca mais se repita. É a nossa história. Exatamente. É a nossa história. Então não é só no STF que a gente tem que organizar essa exposição, não. Essa exposição tem que ser itinerante. Não é ela que vai bancar a reforma dos 3 prédios. A gente ainda vai ter muito dinheiro sendo retido de contas de empresários. Isso ainda vai acontecer. Mas certamente ajudará. Então isso tem um papel institucional, cívico e financeiro muito importante. Fica a dica. Os nossos ouvintes, olha, a gente até tenta ser maduro, sabe? Mas os nossos ouvintes, o Antônio, por exemplo, de São Paulo, falou assim, olha, só não pode expor a obra de arte daquela Dona Fátima de Tubarão, sabe? Ah, não, por favor, aquilo essa que a gente dispensa. Bom, Antônio... Dispensa. Essa flor do pântano aí, eu tenho a impressão que já não tá mais lá. Bom, ontem já houve a retomada dos julgamentos. Aliás, enfim, encerrando o apêndice. Já abriu, agora vai cerrar o apêndice. Agora eu vou cerrar. O plenário da Câmara e do Senado foram reconstruídos em tempo recorde. Até como um recado. Sobrevivemos, aqui estamos. Do Supremo, ontem a gente até registrou aqui e ficamos surpresas quando a gente viu que a cerimônia se daria exatamente no plenário, com as cadeiras, com as poltronas todas dos ministros. A Rosa Weber estava sofrendo um pouquinho ainda, né? Acho que estava meio torta ali. Quando ela sentou também, ela tentou se acomodar ali direitinho. Acho ela que já estava nervosa também, né? Aí foi arrastar a cadeira, ela caiu, ela olhou pro lado meio assim, tortinha. ninguém foi ali acudir. Foi bem isso. Mas enfim, a gente ficou muito surpreso, porque foi muito rápido. E aí a recuperação, ainda aqui com um probleminha ou outro, mas uma recuperação praticamente plena ali do plenário do Supremo. E o mesmo aconteceu no Congresso. Agora, o que sofreu bastante foi o departamento... Não, desculpa, gente, é uma piada horrível. Vai, continua. Apêndice encerrado, portanto. Ontem já houve a retomada dos julgamentos no STF. O destaque com Karine Nogueira. O Supremo Tribunal Federal realizou nesta quarta-feira a primeira sessão de julgamento de 2023. Na pauta, a Corte retomou o julgamento de 2 recursos sobre contribuintes que obtiveram direito de não pagar a contribuição social sobre lucro líquido. Durante o primeiro semestre de trabalho do Supremo, muitas pautas importantes serão julgadas. Ainda neste mês, os ministros vão julgar a possibilidade de apreensão da carteira de habilitação e passaporte como medida para garantir o cumprimento de ordem judicial. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decide manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Foi a primeira reunião do Copom em 2023. Economistas ouvidos pela Rádio Band News FM pontuam que a manutenção da taxa não foi uma surpresa. O doutor em economia pela USP e economista da Troster Associados, Roberto Troster, diz que o Banco Central está otimista com a baixa da inflação. O ponto interessante é o comunicado, onde que estão as atenções. Primeira coisa é que ele fala que o cenário positivo está melhorando. As projeções do Focus mostram a inflação para este ano em 5,7%, mas as projeções do Banco Central em 5,6%. E para o ano que vem, as projeções do Focus mostram 3,9% e o Banco Central em 3,4%. Mostra que o Banco Central está mais otimista com a queda da inflação do que o mercado. Eu acredito que, nesse caso, o Banco Central está mais certo que o mercado. No cenário internacional, a inflação americana também mostra sinais de queda. O Banco Central dos Estados Unidos subiu os juros em 0,25 ponto percentual. O esperado era uma alta de 0,5% percentual, de 0,5 ponto percentual. Na mesma linha, o BC do Brasil sinalizou que fantasmas como baixo crescimento e expectativa de recessão perderam força no mercado externo, aliviando, portanto, a pressão sobre a política monetária. Mas a indefinição de uma política fiscal do novo governo pesa por aqui, opina o ex-diretor do Banco Central, presidente do Conselho da Jive Investments, Luiz Fernando Figueiredo. O Brasil tem uma dívida muito alta, é a mais alta dentre todos os países emergentes. Não pode brincar com a política fiscal, né? Mas essa dúvida fiscal, ela inclusive fez com que as expectativas mais de longo prazo subissem de inflação. Então está todo mundo ainda na dúvida, embora na margem pareça que a gente está indo para o lado certo. Mas
como não se sabe ainda, esse arcabouço fiscal ainda vai ser definido e tudo, nós precisamos de algum tempo ainda para ver se esse lado mais positivo vai acontecer de fato ou não. Bom, e daqui a pouquinho, ali perto das 9 da manhã, a gente tem um comentário e análise dessa decisão do Copom de ontem da nossa colunista Juliana Rosa. A FUNAI tem oficialmente uma presidente indígena, Adriano Oliveira. A nova presidente da FUNAI é Joênia Wapichana. Ela é a primeira mulher indígena a comandar o órgão. Joênia tem 49 anos, é advogada e ex-deputada federal e assume o cargo em meio à crise humanitária Yanomami. A FUNAI agora faz parte do Ministério dos Povos Indígenas, pasta comandada pela ministra Sônia Guajajara. A lista de convidados para a cerimônia de posse do presidente Lula em 1º de janeiro tem o sigilo derrubado. Detalhes chegando com Rafael Procópio. O governo federal voltou atrás da decisão e publicou a lista de convidados que participaram de um coquetel no Palácio do Itamaraty, no dia da posse de Lula. Na semana passada, veículos de comunicação tinham entrado com um pedido através da Lei de Acesso à Informação para ter acesso a esses nomes. O governo, no entanto, colocou a lista em sigilo por 5 anos, alegando que a divulgação poderia pôr em risco a condução de negociações ou relações internacionais. O fato é que os sigilos em determinadas ações foram uma das principais críticas de Lula durante a campanha eleitoral contra Jair Bolsonaro, chegando a decretar a quebra de alguns deles após retornar à presidência, como o caso do cartão corporativo do presidente anterior. Os gastos com o evento em questão, no entanto, são públicos desde sempre. Foram mais de R$620 mil gastos na festa. Agora, a lista com os nomes dos convidados é pública e tem cerca de 3.500 pessoas. A Marinha decide afundar o casco do porta-aviões, mesmo com proposta de compra de R$30 milhões. A medida deve encerrar, portanto, o imbróglio que se arrasta desde que a Turquia rompeu um contrato e recusou receber o navio que carrega pelo menos 9,6 toneladas da substância cancerígena amianto. A embarcação havia sido vendida pela Marinha para um estaleiro turco para desmanche e reciclagem. Quem tem os detalhes para a gente é a Luana Bernardes. O Ministério da Defesa, a Marinha do Brasil e a Advocacia Geral da União anunciam que vão afundar o casco do ex-navio Aeródromo São Paulo. A justificativa é que, diante do crescente risco que envolve a tarefa de reboque, não há outra medida a ser realizada. Atualmente, o ex-navio, que já foi o maior porta-aviões do país, está a 350 quilômetros da costa brasileira. Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha, a área é considerada segura para as condições da degradação do casco. O local não faz parte das áreas de proteção ambiental. Um relatório da empresa turca que estava responsável pelo casco aponta que há cerca de 10 toneladas de amianto na embarcação. Para o biólogo Ney Melo, da Universidade do Estado do Rio, a substância cancerígena pode contaminar a cadeia alimentar. E a longo prazo, esse amianto pode estar na nossa alimentação, na alimentação das pessoas, e se somar a tantos outros materiais tóxicos que já são consumidos pela fauna marinha e que nós consumimos no final. Eu já vi entrevistas de ambientalistas dizendo que é possível você limpar o amianto, você limpar o navio e retirar toda a substância tóxica dele. Estou citando aqui entrevistas que li, porque eu simplesmente não faço a menor ideia. Mas se for o caso, lá vem o patrocinador das artes e mantenedor da história brasileira aqui. Outra sugestão. Vocês já devem ter ido em Nova York a um museu chamado Intrepid. Fica ancorado ali no Rio Hudson, é um porta-aviões. É um dos passeios mais bacanas, cara, e não é tão conhecido. É muito bacana. Você vai lá no porta-aviões, você vai, enfim, ali, aeronaves que não são mais usadas pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, são colocadas ali e ficam à exposição. Tem um Concorde da British Airways desativado ali, então você vai ver um Concorde de pertinho. É um museu maravilhoso, Intrepid Air and Sea Museum. É o nome dele. Fica num porta-aviões. Não seria possível a gente utilizar esse porta-aviões São Paulo e fazer algo parecido no Rio de Janeiro, por exemplo? A Baía de Guanabara? Em Santos tem algo parecido rolando agora. Mas poderia ser uma super atração turística. De novo, não sei se é possível limpar esse bichão. Você retirar todo o amianto dele e torná-lo seguro para visitações. Mas se for o caso, seria uma boa? De qualquer maneira, ele será afundado ali numa região muito profunda, né? Águas ainda brasileiras, são 5.000 metros de profundidade, e lá nunca mais será visto. É impossível você mergulhar tão profundamente assim. Será o fim daquele que já foi o maior porta-aviões do Brasil. Bom,
Voltamos a falar do rombo bilionário das lojas americanas. O destaque com Pedro Dobal. A Justiça do Rio atende ao pedido da Americanas e proíbe que concessionárias interrompam a prestação de serviços essenciais como água e luz em qualquer estabelecimento do grupo. A decisão desta quarta-feira também impede que os locadores dos imóveis emitam ordem de despejo por dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial. Em caso de descumprimento, está prevista a multa diária de R$100 mil. A empresa também avalia pedir à Justiça do Rio a aprovação de um financiamento no valor mínimo de R$1 bilhão. Em comunicado ao mercado, a varejista informou que a medida tem como objetivo garantir obrigações como o pagamento a fornecedores e parceiros. A chuva prejudica o deslocamento entre Santa Catarina e o Paraná. A gente tem as informações chegando com Ana Flávia Silva. A BR-376, que liga a capital paranaense ao litoral de Santa Catarina, está bloqueada mais uma vez. A interrupção do trânsito foi feita às 2h da manhã desta quinta-feira, na altura do quilômetro 669, devido à chuva intensa que atinge a região. A interdição nos dois sentidos é preventiva, para evitar acidentes com deslizamentos de terra no trecho. Nesta manhã já são mais de 12 quilômetros de fila em Guaratuba, no sentido Santa Catarina. No sentido Curitiba, são 10 quilômetros de congestionamento. Por enquanto, não há previsão de liberação. Dia de procissão no sul do país. Destaque chegando agora de Porto Alegre com Gilberto Echauri. Ocorre nesta quinta-feira a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre. A saída da imagem da Santa da Igreja do Rosário, no centro da cidade, está marcada para as 8h da manhã. A procissão segue por vias da região central até o Santuário de Navegantes, na zona norte da capital gaúcha. O feriado municipal de Nossa Senhora dos Navegantes é de passe livre nos ônibus de Porto Alegre. E 2 de fevereiro? Jogou sua rede, ó pescador, se encantou com a beleza desse lindo mar. 2 de fevereiro é dia de Iemanjá. Dia de Iemanjá, Luiz Felipe Veloso. Muita festa na Bahia. Luiz Felipe Veloso que já está ali esperando. Então é um dia de muita festa em Salvador. Conta pra gente onde é que você tá agora, o que você tá observando aqui pros outros, porque a gente observa na nossa transmissão pelo YouTube muita gente aí à beira-mar. Agora, quem tá no carro, dirigindo, que não consegue ter essa imagem, Luiz Felipe, tá perdendo o quê agora? Bom dia. Muito bom dia pra vocês, Carla, Sheila, Megali. Olha eu de volta, né? No dia ao Senhor do Bom Fim, estivemos juntos aqui falando sobre a volta da celebração depois de 2 anos por causa dos impactos da pandemia da Covid-19. Estamos aqui de novo falando e deixando o ouvinte que está no carro com uma água na boca, né, para poder enxergar esse mar do Rio Vermelho. Daqui a pouquinho, inclusive, vou arrumar um jeitinho de mostrar ele para vocês também. Estamos aqui desde a madrugada, finalzinho da madrugada, acompanhando as festividades relacionadas aí com Iemanjá, essa entidade que foi trazida ao Brasil, culto, a entidade que foi trazida. Travou o sinal do Mas Luiz Iemanjá? Felipe Veloso. Desculpem. Voltou, Luiz Felipe. Iemanjá já volta, né? Voltou, agora a gente voltou a ouvir. Pronto, estamos de volta. Esse culto começou em 1923 e hoje completa 100 anos ao culto de Iemanjá, uma entidade. O culto a ela foi trazido ao Brasil por negros escravizados da Nigéria. E aqui, por motivos óbvios, que a gente já sabe, acabou sendo sincretizada, né, com Nossa Senhora da Conceição. Portanto, é uma celebração para todos os baianos e turistas também que vêm aqui e que tradicionalmente no dia 2 de fevereiro vêm depositar a sua oferenda no mar. Há muitos anos se pede para que essa oferenda ela seja biodegradável, né? Um processo de conscientização daqueles que cultuam Iemanjá e que também participam dessa festa, para que não seja jogado ao mar materiais plásticos, por exemplo, materiais sintéticos que podem prejudicar a natureza. Posso te dizer o seguinte, Carla, respondendo a sua primeira pergunta. Quem está em casa está perdendo as festividades que já acontecem desde ontem à noite, porque durante toda a madrugada, levando em conta a grande quantidade de pessoas que já passaram por aqui, pela colônia de pescadores e já deixaram a sua oferenda, seguirá logo mais, né, num barco, ou digamos que oficial, né, a caminho da Concha da Sereia, né, um local exato onde os pescadores costumam depositar as oferendas. Então já tem gente desde o final da noite de ontem
Nós chegamos aqui às 5h30 da manhã, muita gente já passou, além da festa religiosa, além da celebração religiosa, há também a festividade profana e por isso desde ontem à noite vários bloquinhos semelhantes a bloquinhos de carnaval, mas são grupos percussivos, sem som mecânico, sabe? Charangas, blocos de percussão fazendo a sua reverência também à Rainha do Mar. Olha, eu aconselho que vocês reservem um ano para vir acompanhar isso aqui de perto. Nesse momento, por exemplo, vocês conseguem perceber que faz sol. Mas eu posso dizer que desde as 5h30 da manhã eu já tomei uns 3 episódios de chuva. E a gente sabe que a chuva é abençoada, que é para trazer leveza, para ver se a gente consegue virar esse ano aí, de fato, esse 2023 com um janeiro de 180 dias, um pouco mais leve e com ainda mais esperança. Com certeza, esse dia de Iemanjá nunca foi tão esperado, né? Agora, tava falando aqui fora do ar dos festivais de música que rolam nessa época, que tem muito turista, né, que vai para Salvador, vai para Bahia de modo geral, mas sobretudo Salvador, então é uma época ótima para visitar. Se você não conhece essa capital brasileira, olha, fica aí o registro mesmo e o convite do Luiz Felipe Veloso, pode ficar na casa dele. Luiz Felipe, bom trabalho para você, até mais tarde. Tá garantido espaço. Vou só consultar a turma lá em casa. Ah, grande sim. abraço. Um detalhe só. Posso propor Eu uma... não esqueci, viu, das garrafinhas de água benta. Por favor. Chegarão. Opa, isso muito me interessa. Obrigada, O Luiz fluxo Felipe. turístico é pesado esse período, mas chegarão. Um abraço, gente. Um abraço, valeu. Posso propor uma enquete, uma uncut? Nosso ouvinte? Uncut. Brasília acaba de informar que o museu proposto aqui, com os objetos destruídos no dia 8, será instaurado e o presidente nos pediu para que escolhêssemos o nome desse museu. Ah, tá. Qual será o nome do museu em homenagem ao quebra-quebra do dia 8? Mas só vale resposta esculhambada. Tá. Nada de Museu da Democracia, esse vai ser o nome de verdade. Sim. A gente quer o nome da quinta série da B. Resistência. Tá? Não é isso. Museu da Resistência não vale, por exemplo. Não, também não. Foi da Resistência queimada. Tá. Eu já recebi aqui um Museu da Vergonha Alheia. Tipo do fusível. Museu da troca do fusível. Tipo tá. isso aí, tá fusível. Tá. Mande sua sugestão pelo 999-592-100, código de área 11, ou pelo chat do YouTube, a gente tá de olho. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia. Pertinho de você. Museu Imbrochável, Museu da Vaca Louca, Museu do Quando Cheguei Já Estava Assim. Minion Museum. Minion Museum. Só pra começar. Fala, Milton, bom dia. Megali, olá Megali, bom dia, Sheila Magalhães, Bom como é que dia. vai? Carla Bigato, hein? Tão bem dia. na tela da Bom Band dia. também. Ontem, mais um jogo de futebol, pra variar, e o Palmeiras, pra variar, ganhou. E o São Paulino Megali morre de inveja do Palmeiras, né? E ficou aí, tô vendo aqui pelo YouTube, com cara de tacho, tá vendo? Tá com cara de tacho, porque tá sem graça. Porque torce contra o Palmeiras não adianta nada. Bem, gente, ontem, no placar da quarta-feira, tivemos Paulistão e o Campeonato Gaúcho também. E olha, ontem o Grêmio ganhou do Esportivo de Bento Gonçalves, eles falam lá, Esportivo de Bento, 2-0 pro Grêmio. E o nosso glorioso Soares, o uruguaio, não fez gol. Aí o Alexandre Pretz, nosso companheiro do Morumbi, falou, Soares aí como é que é? É bananeira que já deu cacho, não tá com nada. Já fez uns golzinhos, pode ir embora. Pô, impressionante o azedume desse Alexandre Pretzel. Então, olha, Esportivo de Bento 0, Grêmio 2, hein? O Renato Gaúcho tá bem lá agora. No Campeonato Paulista, o Mirassol recebeu o Palmeiras e adivinha quem ganhou? 2-0 pro Palmeiras. Então, ó, Mirassol 0, Palmeiras 2, Esportivo de Bento 0, Grêmio 2 e mais 2 jogos do Campeonato Carioca. Botafogo só empatou com o Nova Iguaçu, que feio. E o Flamengo... time misto, o time viajou lá pro Mundial, sabe como é que é? E o Flamengo ganhou com as carças na mão do Boa Vista por 1-0. Portanto, são aí rápidas pinceladas. Grande abraço para vocês e até amanhã.